E aí, PG, tudo bem? Vi aqui que você está com alguns problemas, né, em tentar conectar com o Pentaho na base de dados do Postgres e vou tentar te ajudar. Vou te chamar de PG, tá? Enfim, eu trabalho com Pentaho há bastante tempo e acredite se quiser, já esbarrei em diversos problemas, inclusive em problemas como o seu, para conectar na base de dados. Já adianto logo que em é, nenhum desses problemas foram causados por um bug ou algo do tipo no Pentaho. Todos esses problemas foram causados por outros motivos. Por exemplo, eu sempre instalei o Pentaho em um ambiente Linux e teve um tempo que eu instalei no CentOS, por exemplo, e aí eu fui tentar conectar na base de dados e não consegui. Perdi várias horas aí, fui descobrir, por exemplo, que o problema era um serviço chamado Cilinux, que vinha ativado por padrão nesse sistema, né, no CentOS. O Debian também tem o Cilinux, mas pode ser que o teu problema seja causado por esse serviço, como também pode não ser, tá? É, Já tive problema com conexão a banco de dados também, no que diz respeito a erros de permissão. Houve uma certa vez em que eu não conseguia conectar na base de dados, não conseguia nem abrir a Marketplace, né, que é a loja lá do Pentaho, porque a equipe de TI instalou o Pentaho com um usuário de permissão limitada. Então, instalou o Pentaho com esse usuário, iniciou o Pentaho com esse usuário e, obviamente, alguns arquivos não poderiam ser escritos ou executados e acabou gerando uma série de bugs, dentre eles a conexão com a base e o bug de abrir a Marketplace, por exemplo. Então, assim, de cara eu já adianto que o fator causador do teu problema pode ser diverso. Pode ser permissão, pode ser é, pode ser o Cilinux, como eu já te falei, pode ser alguma regra de firewall do próprio sistema aí que esteja impedindo alguma coisa, esteja impedindo que o Pentaho execute algum arquivo, por exemplo, no caso do Windows, né? Enfim, eu vou te mostrar uma terceira possibilidade que aconteceu comigo também, com Postgres, que é de repente o Postgres, né, o banco de dados não está configurado para receber acesso remoto. Ou seja, o banco de dados não está configurado para receber acesso à base de dados via rede. O Pentaho, o Pentaho ele é um cliente, né, um cliente remoto para qualquer base de dados aí. O Pentaho, inclusive, ele já vem com uma série de arquivos, né, de JDBC, já vem com uma série de drives JDBC instalados para você conectar em diversas bases de dados, ao menos as mais comuns, como é o caso do Oracle, SQL Server, MySQL, e o Postgres é um desses bancos de dados que já vem aí pré-configurado para você de repente só inserir os dados lá do servidor, né, usuário, senha, e assim já sair conectando. De qualquer forma, eu recomendo que você verifique essas outras possibilidades aí, né, que possam estar te impedindo de acessar a base. Aqui eu vou te mostrar como configurar o Postgres para receber acesso via rede. Nesse caso, a gente vai precisar mexer em dois arquivozinhos de configuração do Postgres para você poder fazer esse acesso via rede. Eu tenho um ambiente aqui montado, um ambientezinho de teste, né, numa máquina virtual. Como a gente vou te mostrar aqui, vou colocar aqui desse lado aqui. Como você pode ver, essa máquina aqui, ela tem um IP, que é o IP 106, né? Então essa máquina de IP 106, ela vai ser o nosso servidor de banco. Aqui já tem instalado o Postgres, mas é uma instalação limpa, né? Ou seja, eu fiz a instalação, não mexi em nenhuma configuração. Instalei, funcionou e aí não configurei esse banco de dados. A gente vai tentar acessar esse banco e você vai ver que de cara nós vamos ter um erro.
E eu vou te mostrar como resolver esse erro. E resolvendo esse erro, você obviamente já vai conseguir conectar nesse banco com o Postgres, tá? Eu vou te dar também uma segunda dica, que é de conectar o Pentaho ao Postgres, sendo que a máquina Pentaho e Postgres é uma só. Ou seja, no primeiro passo eu vou te mostrar como fazer com que o Pentaho da máquina X acesse o Postgres da máquina Y, que é um cenário bem comum, né? Você tem um Pentaho numa máquina, num servidor, e você tem o Postgres, o banco de dados, em um outro servidor. Ou seja, você precisa conectar uma máquina para configurar uma máquina para acessar o banco de dados que está numa segunda máquina. E vou te dar uma dica, que é de configurar o Pentaho para acessar o banco que está instalado na mesma máquina do Pentaho, ou seja, Pentaho da máquina X acessando o banco da máquina X. Existe uma pequena dica aí para você não ter problema de conexão nesse cenário. Então eu vou te dar duas dicas aí para tentar resolver teu problema. Então a ideia aqui é a gente fazer o Pentaho conectar no Postgres do 106, né? E eu tenho uma segunda máquina virtual, e essa máquina virtual que tem o IP. Opa! Deixa eu abrir aqui de novo. Certo, essa aqui. Pronto. Deixa eu minimizar aqui. Ficou as duas uma atrás da outra, né? Pronto, agora está uma do lado da outra. Então tenho aqui a máquina 105, e essa máquina 105 é o meu servidor Pentaho. Aqui eu tenho já o Pentaho instalado e eu vou iniciar esse Pentaho para a gente poder conectar lá no 106, né? Vou abrir aqui, vou dar os comandos para a gente subir esse servidor, tá? Pronto. O servidor está subindo, né? Deixa eu dar aqui um tail F lá na pasta de logs para a gente acompanhar a evolução desse start. Bom, a gente vai tentar conectar aqui no nosso 106 e a gente vai ver que vai dar um erro. Nós não vamos conseguir conectar no 106, mesmo com usuário e senha tudo corretinho. Para ilustrar melhor aqui o problema, eu vou mostrar para você aqui, ó. Eu já tenho o pgadmin instalado aqui na nossa máquina de banco, né? E na máquina de banco, eu vou colocar aqui os dados para a gente conectar na base. Ou seja, banco configurado localmente, eu consigo fazer tudo. Tá? Eu consigo criar bases, consigo administrar esse banco de dados, né? Excluir base de dados. Eu consigo fazer tudo no meu ambiente local, né? Ou seja, aqui dentro do 106, eu consigo com o pgadmin fazer tudo o que eu quiser nesse ambiente, né? Mas o interessante é a gente conseguir fazer isso aqui do 105, né? Aqui que é aqui que está nosso Pentaho, né? Então tem que conectar nesse nosso servidor de banco aqui para poder gerar meus relatórios, né? O Pentaho deu um errinho aqui na hora de iniciar, vou dar um stop. Pronto. E vou tentar iniciar de novo. Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, enquanto nosso Pentaho está iniciando ali, vou ilustrar para você o erro que dá e a gente não consegue acessar o banco de dados. Eu vou abrir o pgadmin aqui do 105 e vou tentar conectar no 106. Eu já tenho um localhost aqui, mas eu vou criar uma nova conexão, botar aqui 106, endereço do servidor. E aí eu vou colocar aqui minha senha. Pronto.
Perceba aqui que já deu um erro, né? Esse erro, obviamente, você não vai ver lá no Pentaho, né? Você vai ter só apenas uma mensagem de erro, mas não vai ter tanto detalhe quanto a gente está tendo aqui na tela. Mas já dá para ver que a gente não consegue acessar o banco independente da ferramenta, né? A gente não consegue acessar o banco pelo Pentaho, não consegue acessar o banco pelo PGAdmin. E isso acontece porque nós precisamos configurar o banco para receber essas conexões. O Pentaho, o Postgres, ele precisa ter alguns parâmetros alterados para permitir a conexão via rede, né? Você pode definir, por exemplo, que máquina vai acessar o servidor de banco. É uma espécie de política de segurança que garante uma certa restrição em acessar o teu servidor de banco de dados. A gente, no caso, precisa configurar esses parâmetros para que ele aceite conexões via rede, né? Porque a comunicação do nosso Tomcat, a comunicação do nosso Pentaho vai ser via rede, né? Então nós precisamos configurar. O nosso Pentaho está iniciando aqui. Peço um pouquinho de paciência porque é VirtualBox e desempenho não é o foco, né? Bom, nosso servidor Pentaho já iniciou. Eu vou abrir o Pentaho aqui no browser. 192.168.0.5. Vou abrir nosso Pentaho aqui no browser e vou configurar uma conexão a banco de dados. Vou fazer o login. Vamos lá, esperar carregar aqui nossa tela de login. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou indicar aqui em Manage Data Source e vou configurar uma conexão de banco, né? Obviamente não vai dar certo, mas eu quero ilustrar um erro aqui, né? O nosso erro. Bom, você já vê, né, que o Postgres é um dos bancos já pré-configurados no ambiente, então você não precisa nem sequer mexer em arquivo para poder conectar o Postgres, exceto em casos extremos. Por exemplo, o banco é uma versão muito antiga e aí o Pentaho tem um drive JDBC mais recente e incompatível. Aí a gente precisa mexer em alguns arquivos para poder garantir essa compatibilidade e essa conexão. Mas no nosso caso isso não vai ser necessário. Então eu vou colocar aqui o nome 106, né, da conexão, o endereço 92.168.2.106, a database que vai ser, deixa eu ver qual a database que está criado lá no nosso servidor 106, PGAdmin. Pronto, eu vou conectar nessa database TT, são 3 T's, tá? Conectar na database 3 T's. Vou colocar o usuário e a senha, Picrops. Vou dar um teste aqui. Ó, já deu falha, né? Então a gente vê que não consegue acessar o banco nem pelo PGAdmin, que é a ferramenta nativa para acessar o banco, e nem pelo Pentaho, que nada mais é do que um cliente também, é uma ferramenta de acesso ao banco remoto. Então vou te mostrar agora como é que a gente vai configurar o 106 para receber conexões via rede, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso terminal, né? Eu já estou com o terminal aberto aqui. E aí a gente precisa fazer o seguinte, nós precisamos alterar dois arquivos de configuração do Postgres, né? Esses arquivos ficam nesse endereço bem aqui que eu estou digitando. Nós vamos alterar primeiramente o arquivo postgresconf, tá? Nós vamos alterar esse arquivo e nós vamos mexer nas seguintes linhas. Ó. Você vai descendo, né, o arquivo até você chegar nessa linha bem aqui, ó, listening address. Você vai descomentar a linha e no lugar aqui de localhost você vai botar um asterisco, tá? Você vai descer mais um pouquinho e vai procurar por essa instrução bem aqui, ó, password encryptation. Você vai descomentar essa linha somente, não vai alterar valor e nem nada. Fazendo isso, você pode salvar o arquivo, né? Eu vou dar um enter aqui para confirmar, vou sair.
E agora vou alterar um outro arquivo nesse mesmo local. Só que ó, o nome do arquivo é pghbaconf. No pghbaconf, eu vou precisar informar, no caso, no PostgreSconf, eu já habilitei para que ele receba via rede toda e qualquer requisição de acesso. Agora eu vou configurar quais requisições, de quais IPs ele vai responder. Então não basta só você dizer, olha, responda as requisições que vão te chegar. Você tem que também informar o IP que essas requisições, o IP que serão válido para receber essas requisições. No caso, eu vou simplesmente copiar essa primeira linha aqui, porque eu só vou alterar o IP, tá? Então, Ctrl X, Shift V, pronto. Copiei a linha e vou alterar aqui, ó, o IP. Geralmente eu faço o seguinte, ó, eu coloco aqui 000.024. Por que eu faço isso? Porque aqui eu garanto que todo IP válido na rede vai conseguir estabelecer comunicação e conexão com o banco. Ah, mas fazendo isso eu não quebro eu não aumento os riscos de exposição do meu servidor? Bom, você pode até aumentar, mas você não está, você não vai estar 100% vulnerável, né? Até porque existe uma senha para conexão com essa base. Você está dizendo que essa faixa de IP ela é de uma rede local, enfim, existem outras, outros protocolos de segurança que é, a, podem garantir que você não fique 100% vulnerável aí na tua rede. Mas enfim, você pode simplesmente colocar aqui o IP da máquina do Pentarro, por exemplo, é uma possibilidade. No nosso exemplo aqui eu vou liberar para todo mundo, tá? Então tá aqui, fiz a alteração, Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, e agora eu preciso reiniciar o serviço de banco, né, que é o Postgres. Eu vou reiniciar o nosso banco para que essas alterações comecem a valer, né, comecem a ser efetivadas. Pronto, reiniciando o nosso servidor, tudo ok, reiniciou aqui já, bem rapidinho. Vou agora aqui para o nosso 105, aonde está o Pentarro, né? E aí eu vou fazer um teste agora com o pgadmin. Lembra que a gente tentou conectar com o pgadmin e não deu certo? Então agora eu vou fazer novamente, né, a conexão. E a gente, felizmente, agora a gente vai conseguir. Olha só, deu um errinho aqui. Deixa eu ver o que é que pode ser. PGHBAconf. Vamos ver lá novamente o PGHBAconf. Ah, sim. Eu botei o 24 aqui, tá? É 0. No caso, para ele ignorar as sub-redes também, aceitar todo e qualquer sub-rede. Salvar aqui, fechar, vou reiniciar, tá? Pronto, o servidor já reiniciou. Vamos conectar aqui no 105. Ó, já deu certo. Você pode ver aqui que o nosso servidor ele já está listado, né? Eu já consigo visualizar as bases, as databases, né, que estão lá no servidor. Tem a nossa database lá, TT, que a gente criou para teste, né? E bom, se o servidor 105 consegue conectar no banco 106, obviamente o nosso Pentarro que está nesse mesmo servidor vai conseguir. Então eu vou mostrar agora para você aqui, ó, fazendo um teste, ó, sucesso, tá? Então, uma das possibilidades aí de resolução do teu problema seria isso, alterando os arquivos de configuração no Postgres, para permitir a comunicação via rede, tá? Uma segunda dica que eu vou te dar é a seguinte. Eu vou fechar aqui o nosso servidor de banco, que é o 106, tá? Mas a gente não vai mais precisar dele. Vou salvar aqui o estado da máquina, beleza. Bom, no nosso servidor 105,
eu também tenho o Postgres instalado, tá? Eu vou mostrar aqui para você. Eu tenho um servidor localhost, né, que é o meu servidor local. E eu vou te mostrar que eu tenho um banco aqui, inclusive de teste, né? Então tem um banco aqui instalado. Eu tenho um banco de dados instalado no servidor do Pentaho, tá? Bom, uma segunda possibilidade que o teu erro está acontecendo é o seguinte: muitas das vezes a gente também tem o seguinte cenário: eu tenho o Pentaho instalado em uma máquina e o banco de dados também instalado nessa mesma máquina. E aí eu preciso configurar uma conexão do Pentaho com esse banco, né? Muitas das vezes a gente comete o seguinte erro, né? A gente vem aqui e coloca localhost, coloca um nome qualquer, sei lá, B1. E aí a gente vem aqui, ó, na conexão. Na conexão, a gente costuma fazer o seguinte, a gente pode fazer o seguinte: ao invés de colocar localhost, a gente coloca o IP 105, né? E aí eu coloco o IP 105 e vou botar o banco teste para conectar. Boto o Postgres aqui, senha, faço um teste. Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque o endereço está errado. Ou seja, você tem um banco e o Pentaho numa máquina só, você não deve colocar o endereço IP dessa máquina, né? Você deve colocar o nome localhost, tá? Você vai fazer isso e dando um teste, você já vai ver que vai ter um sucesso. Isso acontece por quê? Porque lá no arquivo do Postgres, você não tem habilitado o IP local, né? Que no caso, no meu caso aqui é o 105. Se você for ver lá no arquivo de configuração do Postgres, se você for ver lá no arquivo de configuração do Postgres, deixa eu assim, cancelar aqui, saiu aqui. Pronto. Se você for ver lá no arquivo de configuração do Postgres, você vai ver que está habilitado para você conectar via localhost, né? Ou seja, local, ao IP, etc e tal, enfim. Mas não está configurado o teu IP, que no meu caso aqui é 192.168.2.105. Como você não tem essa configuração, se você jogar o IP aqui, não vai dar certo. É por isso que você deve informar o nome, porque com o nome já está parametrizado para funcionar, né? Bom, essa é a dica que eu tenho para te dar, né? Se por acaso a minha dica não resolver teu problema, eu sugiro que você comece a partir para avaliar outras hipóteses, como as que eu te falei no início do vídeo. O Linux é algo que pode estar bloqueando tua conexão. O Firewall, no caso de você estar usando aí o Windows, por exemplo, é algo que pode bloquear essa conexão. Antivírus até mesmo, se você usar o Windows e tiver um antivírus, ele pode barrar essa conexão. Verifique também a conectividade, né, da tua máquina com o banco, tenta dar um ping, ver se responde, enfim. Tente avaliar outras possibilidades para poder conectar com o banco de dados. Bom, PG, é isso. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se eu não te ajudar também, enfim, comenta e a gente pode tentar avaliar um cenário com mais detalhes, se você também fornecer mais informação. Mas enfim, por hoje é isso. Espero ter te ajudado. Forte abraço e até a próxima.